A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte. E hoje, pessoal, navegando neste primeiro trimestre da CPAD em 2024, chegamos então na penúltima lição desse trimestre, a lição de número 12, onde nós vamos abordar sobre o tema a fé e a prática da palavra de Deus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita e se inscreve no nosso canal no YouTube ou no Spotify do pastor Janderson Nascimento. Eu vou ter o prazer em te receber por aqui. Estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você aqui no canal, onde você pode encontrar esses recursos e aprender ainda mais sobre a palavra de Deus conosco, para a glória de Cristo. E eu espero muito que a palavra de Deus hoje possa achar guarida no seu coração. E é claro que eu quero te convidar também para o nosso momento especial de leitura bíblica, para que você possa meditar na palavra e ser um instrumento na EBD da sua igreja. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Neste primeiro trimestre, nós estamos finalizando praticamente, trabalhando sobre esse tema. A Bíblia, um livro inspirado. Tema da aula de hoje, lição 12, aborda sobre a fé e a prática da palavra de Deus. Lembrando a você que essa lição já foi comentada em 2022, já ministramos essa aula para você, a aula ficou de excelência. De 2 em 2 anos, a CPAD ela repete os temas das lições das classes de adolescentes e pré-adolescentes. É importante você ficar ligado a respeito disso. E essa aula já foi ministrada para você. Porém, nós vamos estar aqui trazendo algumas abordagens. Por exemplo, você pode iniciar ministrando para os teus alunos, especialmente, a leitura bíblica, que se localiza em Lucas capítulo 6, versículos 46 ao 49. Leia também o que a Bíblia diz, que se localiza em Tiago, capítulo 1, versículo 22, com os teus alunos, tá? E que Deus use você na palavra. Lembrando a você que de segunda a sexta-feira eu estou por aqui no canal e no Spotify, ministrando aula para você e postando as aulas sempre a partir das 18 horas. E é claro, gente boa, você não pode esquecer que toda sexta-feira é o encontro marcado da classe dos pré-adolescentes, onde nós ministramos essas lições para a sua edificação. E durante esse trimestre, como nós já ministramos essa aula, nós vamos estar fazendo aqui algumas edições e melhorando as lições para você. E vamos também tirar um tempo para poder nos preparar, organizar aulas e preparar recursos melhores, pois estamos cursando o doutorado em teologia para melhorar as ministrações aqui, para servir a Igreja de Cristo melhor junto com você. Então, ore por nós, que você também tenha uma ótima aula e esperamos que o Senhor fale contigo através dessa aula que ficou ótima e de excelência para a tua edificação. Hoje nós vamos aprender a respeito do tema de colocar a palavra de Deus em prática. Então, nós vamos colocar esse exercício da fé na nossa atitude cristã. E eu espero que o Senhor Jesus também coloque isso no teu coração. Primeiro, nós precisamos entender o que é a fé. A fé é o firme fundamento dessa crença sobrenatural em Deus. Está baseado também em Hebreus capítulo 11, versículo 1. É importante você ler também Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé também é impossível agradar a Deus. É claro que quando nós estudamos sobre a disciplina fé, a doutrina da fé em si, nós também aprendemos que a fé ela é necessária exatamente para termos um relacionamento com Deus. Afinal de contas, a salvação ela é estabelecida pela fé a partir da palavra de Deus. E a fé que nós cremos em Cristo também é o fundamento para a nossa salvação. Aprendemos também que essa fé ela é o primeiro portal, ou seja, ela é necessária para o exercício da salvação. Através da fé, dessa porta da fé, nós então temos um encontro com Deus, um encontro genuíno. A fé é necessária para a salvação. Mas a Bíblia também nos ensina que a fé, ela também é vista como um dom de Deus. Um dom de Deus dado para nós. Esse dom de Deus também é apresentado nas Escrituras a partir da leitura de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 a seguir, demonstrando que a fé ela pode romper as montanhas.
A fé, o dom da fé, também está presente na Escritura ao lado do dom das maravilhas, descrevendo então que essa fé é uma fé que rompe as barreiras de causas impossíveis. A Bíblia também diz que a fé também está presente no fruto do Espírito, como está escrito lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Então, quando nós olhamos para a fé, percebemos que a mesma é necessária para termos um relacionamento genuíno com Jesus. Mas também precisamos aprender que a fé precisa ser exercida diariamente. A fé, ela precisa ser exercida por causa do nosso testemunho com Cristo. Então, se nós cremos na palavra, pela fé obedecemos essa palavra e caminhamos com Jesus. E os atos de fé que realizamos são então conhecidos como as obras da fé. Essa fé que nos molda, que lapida o nosso coração, que nos ajuda agora a ter um relacionamento com Jesus. Que você também possa ter fé. O primeiro ponto da aula de hoje procura trabalhar o seguinte assunto aqui na nossa escola bíblica dominical. Hoje nós vamos aprender a respeito desse tema tão importante. O primeiro ponto trabalha aqui: a fé sem obras, ela é morta. Inicialmente, precisamos destacar que as obras não trazem salvação. Ou seja, a sua salvação ela não é conquistada pelas obras. A salvação ela vem por causa da fé. Mas essa fé que é exercida nessa salvação tem obras, tem frutos. Ou seja, eu não posso comprar a salvação, eu não posso adquirir a salvação pelos meus recursos, por aquilo que eu faço de bom, pelas minhas boas atitudes. Mas a salvação ela é estabelecida somente pela fé em Cristo. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. A fé no nosso Senhor e Salvador, no sacrifício de Cristo no Calvário e na sua ressurreição, é o fundamento, então, para a nossa salvação. Mas todo aquele que nasce de novo, conforme está escrito em João capítulo 3, versículos 3 e versículo 6, essa pessoa agora passa a experimentar o reino de Deus do lado de dentro. E experimentando o reino de Deus, agora nós temos que demonstrar as ações de fé. Ou seja, a partir do momento em que nós servimos a Cristo, adoramos a Cristo, pela fé também precisamos dar frutos. Está escrito em João capítulo 15 que Jesus ele é a videira verdadeira e nós estamos ligados nele. Ligado em Cristo, nós precisamos gerar frutos pela fé. O próprio João Batista pregava em sua mensagem que era necessário que nós possamos produzir, então, frutos dignos de arrependimento. Esses frutos são baseados a partir do exercício da fé em Jesus. Então, quando nós exercitamos essa fé, nós aprendemos a respeito desse sentido tão maravilhoso. E aí, quando nós pegamos o texto de Tiago, capítulo 2, versículo 18, entendemos que quando Tiago escreve essa carta, a carta de Tiago, a epístola de Tiago, ele direciona essa carta para os irmãos que cultuavam e congregavam na cidade de Jerusalém. E aquela igreja precisava aprender agora sobre o exercício da fé, sobre o testemunho, sobre o fruto da fé. E aí nós aprendemos que o exercício da fé pelas obras, então, é totalmente diferente dos fariseus e dos religiosos do seu tempo. Também é diferente dos fariseus e religiosos do nosso tempo. Porque a partir do momento que eu declaro que eu amo a Jesus, eu vivo a partir desse amor, eu trabalho a partir desse amor, eu me envolvo com esse amor. E isso gera, então, frutos dessa fé que está presente em mim. Isso aqui é discipulado. É necessário também compreendermos que quando exercemos essa fé, a nossa velha natureza, ela morre, para dar espaço agora para a nova vida. Romanos capítulo 8, versículo 1. Em Cristo agora nós temos uma nova oportunidade. Vamos detalhar isso com você. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: salvo para as boas obras. Observe, nós somos salvos para exercer então as boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras, pelas boas ações. Algumas pessoas não compreendem que a salvação ela é um exercício da fé. Ou seja, entendem que a salvação ela é garantida por boas ações, por boas obras, a partir do momento que essa pessoa tem uma atitude honesta, se esquecendo que
Para ter a salvação é necessário ter um encontro genuíno com Jesus, ter nascido de novo, ter experimentado o reino de Deus que está presente no nosso dia a dia. Quando nós exercemos esse exercício da fé, então encontramos a Jesus. A fé, ela trabalha com o sobrenatural. É necessário que eu tenha um encontro com Cristo através do arrependimento, pela fé, confesse os meus pecados e tenha um encontro genuíno com Jesus. Isso é importante ser explicado em sala de aula. As boas ações não trazem a salvação, mas a salvação traz em si boas ações. Porque a partir do momento que você tem Jesus como seu Salvador, você passa a andar semelhante a Cristo, conforme Cristo, pela vontade de Cristo. O próprio apóstolo Paulo, lá no capítulo 11 da primeira carta da igreja de Corinto, versículo 1, ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso aqui é um discipulado verdadeiro e genuíno. Olhando para a Bíblia, nós aprendemos a respeito da palavra de Deus, entendendo que a salvação é pautada somente em Jesus, quando nós reconhecemos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Mateus capítulo 16, versículo 16 dá base para isso. Entendendo também o amor de Deus por nós, João capítulo 3, versículo 16, ou seja, quando nós encontramos com Cristo, temos a oportunidade agora de termos uma nova vida em Jesus. E a partir daí, então, viver uma vida coerente conforme a palavra de Deus, sendo guiado pela palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Eu espero estar te ajudando até aqui. O segundo subtópico trata agora sobre o seguinte assunto: os bons frutos revelam um verdadeiro crente. A partir do momento que você tem uma vida genuína com Jesus, que teu aluno agora tem uma vida genuína com Jesus, ele passa a dar testemunho daquilo que ele vive pela fé. Ele passa a testemunhar de Cristo. Ele tem um relacionamento genuíno com Jesus. A partir do momento que ele caminha com Cristo, ele dá testemunho das suas ações. Ele dá testemunho do Cristo. E aí há a necessidade agora de ter esse exercício do fruto da fé. Há a necessidade agora de exercer exatamente esse verdadeiro fruto para a glória de Deus. Olha para Mateus capítulo 3, versículo 8. Fruto digno de arrependimento, de nova vida. Dietrich Bonhoeffer faz questão de dizer que quando nós temos um encontro com o discipulado de Jesus, com Jesus, a nossa velha natureza precisa morrer, para dar espaço agora para a nova natureza, a natureza do cristão, que leva sobre si a sua cruz e agora tem uma nova vida com Cristo. O pré-adolescente também precisa ter uma nova vida com Cristo, também precisa ter uma nova vida com o Senhor. Ele evita então as más companhias, como está escrito em Salmos capítulo 1, versículo 1. Também ele tem o prazer de ir à casa do Senhor, Salmo 122. Ele tem o prazer de servir a Cristo, ele tem o prazer de obedecer, ele tem o prazer agora de dar testemunho de Jesus. Ele é diferente, porque o Espírito Santo de Deus habita nele, a graça de Deus trabalha nele, e isso faz uma diferença, sem que ele perca então a sua pré-adolescência. Ele pode brincar, ele pode ter relacionamentos de amizade saudáveis, mas a sua vida agora é guiada por Jesus. E uma vida guiada por Jesus dá o testemunho. Avançando então, que Deus em Cristo fale com você. O segundo ponto trata agora sobre o seguinte assunto: a força do testemunho cristão. O que é então o testemunho cristão? O testemunho não é uma pregação, observe isso. O testemunho não é, por exemplo, você falar de si, mas o testemunho é falar do que Jesus realizou na sua vida. O testemunho também não é uma discussão religiosa contra alguém, não é um debate teológico, mas o testemunho é falar do que Jesus realizou na sua vida. Você pode fazer um exercício em sala de aula. Como você pode trabalhar exatamente a prática do testemunho com os teus alunos? Em primeiro lugar, você precisa lembrar de como era a sua vida antes de Jesus, para entender então que é testemunho, mesmo que você possa ter nascido em um lar cristão. Todos nós precisamos ter um encontro com Jesus, ou seja, você precisa lembrar da sua vida antes de Jesus. Depois você precisa lembrar então
do momento em que você aceitou a Jesus como seu Salvador, aquele momento em que você teve um encontro genuíno com Jesus e que você tem a certeza que Jesus agora habita no teu coração. Esse é o segundo momento. E em terceiro lugar, você precisa entender como está a tua vida agora. Isso é testemunho. Quem eu era antes, o que aconteceu e como estou vivendo agora. A nossa vida era uma vida que era guiada pelo pecado. Tivemos um encontro então com Jesus e a partir desse momento temos uma nova vida com Cristo. Isso é testemunho. Testemunho é falar exatamente da ação de Cristo no nosso coração, a partir da palavra. O primeiro subtópico do segundo ponto trata sobre o seguinte assunto: vivendo os valores então do Evangelho. A partir do momento que nós estudamos a palavra de Deus, a partir do momento que nós temos uma nova vida com Cristo para esse testemunho, os nossos valores agora são guiados pelo Evangelho. Isso quer dizer que a nossa cosmovisão passa a ser guiada pela presença de Deus. Quando você lê Daniel capítulo 1, versículo 8, você encontra um Daniel que era adolescente, 17 anos de idade, por aí. Você percebe que ele está na Babilônia, longe da sua casa, foi levado como escravo para lá, teve retirado o seu nome, retiraram dele também os seus costumes, ensinaram ele uma nova língua. Mas em Daniel 1,8 está escrito que, contudo, Daniel decidiu no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Onde foi que ele aprendeu isso? Daniel possivelmente viveu o avivamento do rei Josias. Ele possivelmente entendeu, estudou a lei. E em Levítico, a partir do capítulo 13 até o 18, ele aprendeu exatamente sobre como cultuar a Deus e sobre quais os alimentos não deveriam ser ingeridos. Ele aprendeu pela palavra de Deus, ele colocou isso em prática. E aqui nós aprendemos que Daniel viveu pela palavra, creu na palavra, colocou em prática a palavra e Deus honrou a Daniel. Quando você lê o capítulo 1, versículo 9, está escrito que então Deus fez. Quando nós agimos seguindo então a vontade de Deus e os valores do Evangelho, os valores então da palavra de Deus, passamos a dar testemunho de Cristo. E Cristo então vela por nós e nos ajuda agora a testemunhar dando esse exemplo. A Bíblia fala que nós cristãos precisamos dar o exemplo de Cristo para sermos com Jesus. Que você também, o teu aluno, possa viver assim. Ser um exemplo de servidão. Ser um exemplo de amor, como o exemplo de Cristo. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto: transformados verdadeiramente pelo Evangelho. A verdadeira transformação acontece em nós a partir da prática do Evangelho, a partir da prática da leitura bíblica, a partir desse entendimento da palavra de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, aprendemos muito bem que em Cristo agora nós temos uma vida transformada. Somos uma nova criatura. Podemos ter amizade, mas não somos influenciados. Somos sim influenciadores por causa do Evangelho. A partir do momento que você pratica essa visão do Evangelho, essa visão evangelística. Entendemos muito bem que a prática do Evangelho traz em nós corações sedentos por Jesus, vidas sedentas por Cristo, e que você também tem essas atitudes de viver Jesus no teu dia a dia. Avançando então, o terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto: tolos e sábios. Quando você lê Lucas capítulo 6, versículos 46, você aprende exatamente a necessidade de viver as palavras de Jesus. Nós somos sábios a partir do momento que nós andamos e seguimos então a palavra de Deus. Paulo, escrevendo para os irmãos da igreja de Éfeso, lá no capítulo 5, versículos 15 a seguir, ele destaca para a gente a necessidade de remir o tempo. E ele também destaca para que nós não possamos nos comportar como loucos ou nércios, perdendo então as oportunidades. Mas quando nós estamos em Cristo, passamos a viver agora conforme a palavra de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus. Esse é o nosso papel como cristão. O salmista, escrevendo o Salmo 119, versículos 10, ele diz o seguinte: de que maneira poderá o jovem manter puro então seu coração? Ao mesmo tempo ele dá a resposta:
observando e vivendo, conforme a tua palavra. Salmo 119, versículo 11, diz o seguinte: a tua palavra eu guardei ou escondi no meu coração, para não pecar contra ti. Quando nós andamos conforme a palavra de Deus, agimos como sábios. Quando desobedecemos a palavra e não temos um relacionamento com a Escritura, perdemos então esse foco e somos chamados pela Bíblia de loucos, tolos. O primeiro subtópico trata exatamente sobre o seguinte assunto aqui nesse terceiro ponto: construindo então uma fé sólida. Como é que você, discipulando em Jesus, novo convertido em Cristo, pode construir uma fé sólida? Você precisa estar diante de Cristo no discipulado genuíno. Uma fé sólida, ela é construída a partir da companhia de alguém que está treinando você para ser um discípulo de Jesus. Uma fé genuína é entender que Cristo morreu por nossos pecados, mas ele ressuscitou e agora eu tenho um encontro com ele e passo a viver essa vida de uma forma que lhe agrada. E como a Bíblia destaca o agrado de Deus? A partir do momento em que eu entrego a minha vida para Jesus pela fé, a partir do momento que eu procuro ter uma vida santificada diante de Deus, a partir do momento em que eu procuro ter uma vida genuína sendo um discípulo de Jesus, dando testemunho de Cristo, vivendo esse testemunho. A própria Bíblia fala de diversas pessoas que deram seu testemunho em Jesus com a fé sólida, ao ponto de Hebreus capítulo 11 ter uma galeria de heróis da fé. Esses heróis da fé eram pessoas como eu e você, pessoas comuns, mas que creram em Deus pela fé e pela fé caminharam conforme a vontade do Deus vivo. O último subtópico da aula de hoje trata sobre quando nós, então, ouvimos bons conselhos. O bom conselho da palavra de Deus é seguir a vontade de Cristo, é viver para Cristo, é se alimentar de Jesus, é ter uma comunhão genuína. Daí a importância de você ter momentos de leitura da palavra, daí a importância de você testemunhar do Evangelho, daí a importância de você ter uma vida com Cristo, passando então pelo verdadeiro discipulado. Todo discipulado tem um preço, e o preço é negar a nós mesmos, para que possamos então levar sobre nós a nossa cruz para a glória de Deus. Eu espero ter te abençoado hoje em sala de aula. Se eu contribuir com você, deixa aí teu comentário, por favor, isso ajuda muito a gente. Tira uma foto, me marca no Instagram, segue a gente lá também, vou ficar feliz se você fizer isso. Eu já quero agradecer você que está com a gente durante todo esse trimestre, já tem coisa boa chegando aí no próximo, e eu conto com vocês aqui, vai ser uma bênção. E é claro também, você que está afastado, quer voltar para Jesus, tem um encontro com Cristo pela fé, escreve aí no comentário: eu quero voltar para Jesus. Ou então utilize seu celular com leitor de QR Code, escaneie esse leitor que está aí, preencha o cadastro que nós vamos orar por você. Também eu quero trazer algumas dicas de leitura sobre o verdadeiro discipulado, como você pode agora exercer a fé em Jesus, crescendo como discípulo de Cristo, se tornando ainda mais crente diante da presença do Senhor. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você esse texto Discipulado Dinâmico, vale muito a pena, ele é da editora Betânia. Pode te ajudar a entender um pouco mais a respeito de vivermos então a palavra de Deus, a vontade de Deus. Também como dica de leitura, eu quero apresentar para você o texto do Dietrich Bonhoeffer, o Discipulado. Esse material é um clássico e vale a pena você também adquirir e estudar um pouco mais sobre o verdadeiro discipulado. E também o Discipulado Verdadeiro do William McDowell, esse material muito legal para você que quer conhecer um pouco mais sobre o discipulado em Jesus, crescendo com Cristo. A nossa última aula, lição de número 3, eu te aguardo por aqui. Ela vai tratar agora sobre pregando a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical.
Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.